Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio vaso em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Ressarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, de nada venhais a precisar. Até aqui. Pai Santo, nós, no precioso nome do Teu Filho Jesus, nos expomos a Ti, Senhor, mais uma vez, diante da Tua palavra, e pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender a Tua verdade. E mais do que compreender com a nossa mente, Senhor, nós possamos ser alcançados por ela, transformados por ela. E nós possamos sair daqui diferente de como entramos, possamos ser edificados por Ti, Senhor. Nós nos confiamos ao Senhor e à Tua palavra, Senhor, que é capaz de nos santificar e nos dar a herança que temos em Ti. Nós oramos isso, Pai, no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, essa é a 18ª mensagem sobre a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos tratado desse tema que está lá no capítulo 1, verso 7, que diz assim: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Nós falamos sobre como conhecermos um modelo daquilo que a Bíblia diz sobre ser igreja. Não vir à igreja, não esquecer o guarda-chuva na igreja, não estacionar o carro no estacionamento da igreja, mas ser igreja. Entender de quem somos membros. E nós não somos membros de um grupo que se reúne no São Marcos. Nós somos membros de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, juntamente com todos aqueles que professam Jesus Cristo como nosso Senhor. Que essa igreja, que tem a sua expressão universal, de todos os crentes em todos os lugares do mundo, também tem uma expressão local, uma igreja em cada cidade. Sei que se nós contrastarmos isso com aquilo que nós vemos, sabemos que há uma grande diferença. Porque o povo de Deus continua se dividindo. Mas para Deus é como Paulo disse em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, que ele escrevia aquela igreja, aquela carta à igreja dos Tessalonicenses. Ele escreve essa carta para nós, e eu falo isso porque ele mesmo disse que essa carta deveria ser lida para todos os irmãos, e por isso ela se tornou uma carta corrente. Ele escreve essa carta para nós, a igreja dos joinvilenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Esse é o lugar de habitação da igreja. E nós aprendemos com essa carta, irmãos, essas verdades preciosas de como ser uma igreja que agrada a Deus, no modelo de Deus.
E no capítulo 4, onde nós estamos trabalhando, nós entramos na seção prática dessa epístola. E ele começa falando um pouco sobre a santidade moral, como nós vimos há algumas semanas. E na última semana nós falamos um pouco sobre ser ensinados por Deus. E ser ensinado por Deus é um privilégio somente daqueles que nasceram de novo. Sabe, irmão, o que significa isso? Significa que o próprio Deus está dentro do seu coração, buscando instruí-lo como deveis amar os seus semelhantes. Isso é um impulso interior no coração. É o próprio Deus agindo dentro de nós, se movendo dentro de nós e nos levando a amar uns aos outros. E nós falamos do capítulo 4, verso 9 e 10, sobre o amor fraternal. Como Deus provou o seu amor para conosco em Cristo Jesus. Como a maior expressão do amor de Deus já foi revelada. E não só isso, irmãos. Eu acho muito interessante um texto de 1 João capítulo 4, porque tem um detalhe que às vezes passa despercebido aos nossos olhos. 1 João capítulo 4, verso 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E o João continua dizendo assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. E o texto continua dizendo assim: para vivermos por meio dele. Preste atenção no versículo que você acabou de ler. Para vivermos por meio dele. Não é para vivermos por causa dele. Para vivermos tendo ele como nosso exemplo e nas nossas próprias forças tentando imitá-lo. Não. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos através dele mesmo. Ou, em outras palavras, para nos movimentarmos nessa terra através dele mesmo se movendo por nós, por meio de nós. Isso é o privilégio daqueles que são nascidos de novo. Deus operando neles, Deus se movimentando neles, ele sendo a voz de Deus nessa terra, ele sendo as mãos de Deus, os pés de Deus, a boca de Deus nessa terra. Então, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Isso é ser ensinado por Deus, irmão. Não é uma lição que você aprendeu e agora você tenta colocar em prática na força do seu próprio braço. Não. Deus lhe ensinou e Deus mesmo se movimentará através de você. Quando você desistir de tentar pelas suas próprias forças e ele agir por meio de você. Aí nós vamos entender como nós agimos tão diferente do que somos naturalmente. Quando nós perdoamos algo que nós jamais perdoaríamos. Quando nós agimos com uma atitude que jamais faríamos por nós mesmos. E nós vamos descobrir que então é Deus se movendo através de nós. É como Paulo fala também aos Efésios, no capítulo 4. Quando ele diz no verso 17 do capítulo 4 assim: isto, portanto, digo no Senhor, testifico, para que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Esse éramos nós outrora, obscurecidos de entendimento. Coloque o seu nome aí. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. E o texto continua dizendo: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Esse éramos nós antes de conhecermos a Cristo. Mas agora Paulo direciona aos Efésios e diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. E não tem o artigo aí. O texto diz: mas não foi assim que aprendestes Cristo. Ele é a lição.
e nele fostes instruídos. Ele disse, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então a ideia é que Cristo é a lição, Cristo é a sala de aula, Cristo é a voz que fala, Cristo é o professor, Cristo é tudo. Não foi assim que aprendestes Cristo. Se é que de fato tendes ouvido, ou seja, você ouviu de Cristo. E você foi instruído em Cristo. Os irmãos percebem como isso faz toda a diferença, irmãos? Em ouvir de Cristo e ouvir Cristo. Em aprender sobre Cristo e aprender nele, como se ele fosse o próprio ambiente no qual nós somos instruídos. É isso que o texto está nos dizendo. Outrora nós éramos diferentes. Agora nós temos este precioso Deus disponível para nós, na pessoa do Filho de Deus, no Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Por isso que nós estávamos cantando, chegando-nos a quem, irmão? A Cristo. Porque você pode chegar à Escritura e não chegar a Cristo. Você pode chegar e dobrar os seus joelhos e não se chegar a Cristo. Você pode vir numa reunião e não vir a Cristo. E aqui está toda a diferença de ser instruído por Deus, de ser ensinado por Deus. Os irmãos percebem como aqui está a vida e a morte. Estar em Cristo, diante dele. E Paulo diz que eles foram instruídos por Deus. E deviam prosseguir e amar mais e mais. Deviam continuar sendo ensinados por Deus. Essa é a promessa da nossa nova aliança. Isso se encontra em Hebreus capítulo 8. Isso se encontra em 1 João capítulo 2, verso 27. Lá diz que, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós. E não tendes necessidade que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, em Cristo, como essa unção vos ensinou. Irmãos, percebem, irmãos? Os irmãos percebem como ser cristão é uma questão sobrenatural? Como é uma questão de realidade interior, de vida interior? Que existe sim arrazoamentos e palavras, mas elas só fazem sentido se nós tocarmos a vida, se nós nos relacionarmos com Deus. Pode ser até que sejamos especialistas em alguma coisa e ainda assim estamos afastados de Deus. E como nós falamos na última sessão sobre o amor, nós falamos que o amor jamais acaba. E nós mencionamos isso. Se fazemos as coisas fora de Cristo, tudo isso é nada. Mas se fazemos as coisas por meio de Cristo, ou, em outras palavras, Cristo agindo através de nós, tudo isso tem um valor eterno, permanece para sempre. Então, realmente, que nós possamos pesar essas coisas, irmãos. O texto diz no verso 9, no tocante ao amor fraternal, a Filadélfia. E os irmãos sabem que tem uma igreja lá em Apocalipse que se chama por esse nome, não é? Havia uma cidade que se chamava por esse nome. Que cidade era? Filadélfia. E os irmãos sabem que das 7 igrejas, ela é uma das que não foi exortada pelo Senhor. Ela não foi corrigida pelo Senhor. O Senhor não apontou nenhum erro nela. Eu vou lembrar os irmãos desse texto. Ele diz, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Essa é a chave dos tesouros reais da casa de Davi, da casa de Deus. Aquele que abre e ninguém fecha. Que fecha e ninguém abre. E ele diz assim, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E o Senhor fala que tens pouca força. E veja, irmãos, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mas olhando aparentemente é um pequeno rebanho.
E o texto diz: eis que fareis de alguns dos quais são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. E ele segue dizendo: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome e o nome do meu Deus e da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Interessante, né, irmãos? Quem tem ouvidos, alguém não está ouvindo a minha voz e está difícil de ouvir? Tem muito barulho de ventilador? Será que é disso que o apóstolo João está falando? Ou será que o apóstolo João está falando uma voz que penetra no mais profundo dos corações? Desperta os corações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em Hebreus capítulo 3, quando o autor aos Hebreus está falando da casa de Deus, ele diz que Moisés havia sido fiel a toda a casa de Deus, como um testemunho das coisas que haviam de vir. Mas ele fala, mas Cristo, como filho, sobre a sua casa. E ele fala, qual casa somos nós, se mantivermos até o fim a exultação da esperança. E ele fala assim, que nós devíamos, assim como diz o Espírito Santo, olha só, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, verdadeiramente, irmãos, nós precisamos ter essa experiência. As palavras atravessarem nosso ouvido, serem compreendidas pelo nosso cérebro e serem encontradas dentro dos nossos corações, avivadas pelo Espírito Santo. Esse é o verdadeiro ouvir. Ouvir a voz de Deus. Vocês estão instruídos por Deus a amar uns aos outros. Você nem se importava com os outros. Você se preocupava somente com as suas próprias coisas. Mas alguma coisa está acontecendo dentro do seu coração. Você desperta, por exemplo, durante a noite e vê uma chuva forte. E você lembra que tem alguém que está caindo água na sua cabeça. E você está quentinho, na coberta. Não é? Quem te lembra? Quem está te ensinando? Quem está te despertando? Quem está falando no seu coração? Que você deve amar. E você deve amar de verdade, não de língua, mas de fato. Você deve dar sua vida para cooperar na vida dos irmãos. Quem é que está fazendo isso? É o Espírito de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É o Espírito que dá vida, irmãos. As coisas naturais para nada se aproveitam. As palavras de Jesus, elas são verdadeira vida. Nós somos simplesmente receptáculos dessa vida. Somos os vasos na casa de Deus. E se nós anunciamos a palavra de Deus, nós não precisamos criar novidade nenhuma. O que está escrito aqui? O que a Bíblia diz? A Bíblia nos confronta, irmãos. A Bíblia, ela é como um espelho que revela a nossa realidade. E às vezes demora para que as escamas dos nossos olhos caiam. Nós nos sentimos confortáveis com muitas coisas. E Deus vai iluminando. E quando Deus vai iluminando, as coisas vão se tornando mais claras. Você pensava muito bem de si mesmo. Você percebe como você é um verme diante da palavra de Deus. Você percebe como você não é nada. Como você é um simples grão de poeira. Como uma erva que passa. E toda a sua vida nessa terra é como nada diante da palavra de Deus. Ela somente é que permanece para sempre.
Pedro, João, os apóstolos entenderam bem isso, quando Jesus fez vários milagres e começou a falar que ele era o pão vivo que desceu do céu, quando ele começou a falar que eles tinham que comer da carne dele, beber do sangue dele, quando ele começou a ter um duro discurso com aqueles que haviam ido atrás dele somente por aquilo que ele queria dar. E a Bíblia fala em João capítulo 6 que muitos já não andavam com ele. Ele vira para os apóstolos e diz: vocês também não querem ir embora? E Pedro, o que disse aquele dia, irmãos? Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só quando tu fala, Senhor, que existe vida. As coisas desse mundo para nada se aproveitam. Agora, quando o Senhor fala, irmãos, quando o Senhor nos ensina, quando o Senhor toca nos nossos corações, a realidade espiritual. São coisas que na nossa memória ficam cravadas de uma maneira impressionante. Ontem foi aniversário da Helena e existem momentos da nossa vida que ficam marcados assim naturalmente, não é verdade? Eu lembro que nós estávamos na sala de espera, a Rita estava lá dentro com a Helena e com a Thaís, e a Rita trouxe a Helena. E eu lembro que eu peguei a Helena nesse lado do meu braço, botei ela assim, pela primeira vez, olhei para ela e falei essa frase: filha, eu sou o seu papai. Eu lembro disso. Por quê, irmãos? Porque é uma memória marcante. Imagine quando Deus do universo, o Criador de toda a terra, fala conosco. Tem gente aí que está ouvindo o Senhor toda semana, né? Não é verdade? E é sempre umas coisas esquisitas no que diz respeito à voz de Deus. É umas coisas desequilibradas, umas profecias preparadas e meio pronta, não é? Aí você percebe no Antigo Testamento como os profetas tinham temor de dizer: veio a mim a palavra do Senhor. Eles anotavam o dia, o mês, o ano, como aconteceu com Ageu, por exemplo. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor. Depois, no capítulo 2, ele diz: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor. Depois ele diz: ao 24º dia do mês 9º, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor. O dia, o mês e o ano. Provavelmente ele sabia o dia, o mês, o ano, a hora, o minuto. Não é? Que a palavra do Senhor veio ao coração dele. Que cravou, que escreveu nas tábuas do coração dele. Então nós temos essa palavra diante de nós, irmãos. Mas será que nós estamos sendo ensinados por Deus? Será que nós temos provado Deus falando conosco? Ser cristão é ser sobrenatural. E não é ser místico, não é ser estranho, é ser normal. É ser o homem mais perto do que é ser homem que alguém pode ser. Quanto mais Deus falar conosco, quanto mais a palavra de Deus ser cravada nas tábuas do nosso coração, mais normais seremos, mais nós seremos íntegros, mais nós seremos éticos, mais nós seremos homens, como Deus espera que nós sejamos. Não seremos super-homens, seremos a normalidade do homem que Deus espera de nós. Nós saberemos nos portar, nós não seremos inconvenientes, nós seremos amáveis, nós seremos cordiais, nós seremos capazes de entrar e sair, nós seremos capazes de nos relacionar em todas as nossas relações com equilíbrio. Não caia nessa bobagem que um cristão é maluco, que o cristão é uma pessoa estranha no mundo. Não caia nessa bobagem. O cristão é uma pessoa, irmão, irmã, capaz de se relacionar em qualquer lugar, capaz de brilhar a luz de Deus em qualquer lugar. Amém? No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. E essa instrução é essa experiência interior do coração, dada por Deus a todo aquele que nasceu de novo. Contudo, diz o texto,
Nós exortamos vocês a progredirdes cada vez mais. E nós vamos finalizar os últimos 2 versículos aqui hoje. Que são, e a diligenciardes. E há 3 coisas aqui. Viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos. Essas são as 3 coisas. Viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como antes vos ordenamos, e com o objetivo do quê? Verso 11, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, primeira coisa, e que nada venhais a precisar. Verso 11 e 12 do capítulo 4. Então, 3 coisas que um cristão é. Um cristão é tranquilo, ou seja, não é inquieto. Segundo lugar, ele não é intrometido. Em terceiro lugar, ele não é ocioso. Essas 3 coisas é o que Paulo está descrevendo aqui. Viver uma vida tranquila significa que ele não é inquieto com as circunstâncias. Ele vive em paz. Seu coração não é agitado. Seu coração não é turbulento. Seu coração é tranquilo. Em segundo lugar, ele cuida da sua própria vida. Ele não é entrão. Ele não é intrometido. Ele não pergunta, ele não se intromete na vida dos outros. Não entra em questões que não lhe diz respeito. Em terceiro lugar, ele é trabalhador. Ele não é vadio, ele não é ocioso. Ele trabalha. Por que ele faz isso? Por causa do testemunho de Deus nessa terra. Então ele ama os irmãos, ele vive sem inquietações, porque ele confia em Deus, não é? Ele não se intromete na vida alheia e ele trabalha. E assim o mundo vê a sua luz. Como Jesus disse, vê suas boas obras. Ele é um bom funcionário, ele é um bom aluno, ele é um bom marido, ele é uma boa esposa. Esse é um cristão. Ele não está atormentado pelas loucuras e pela velocidade que anda o mundo. Ele está em paz. Ele vive, vamos fazer um trocadilho de palavras que tem aqui no verso 11. Ele está inquieto, diligente por viver tranquilo. Então, está buscando viver tranquilo. A inquietude dele é, vamos dizer assim, a busca incessante pela tranquilidade, que só pode existir em Deus. E ele faz isso diligentemente. É o que diz o verso 11. Vocês devem estar ocupados a viver tranquilamente. Em primeiro lugar. Não andar ansioso por coisa nenhuma. Colocar as coisas na mão de Deus. Viver em paz. Aliás, irmãos, 1 Timóteo capítulo 2 fala que nós devemos orar pelos reis, por todos que são investidos de autoridade, por todos os homens. E ele usa várias palavras. Antes de tudo, exorto que use a prática de súplicas, orações, ações de graças em favor dos reis, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Com o objetivo de que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então nós oramos por isso, e é isso que nós estamos correndo atrás, diligentemente. Não significa que você está trabalhando que nem um louco para se aposentar algum dia, não. É que nós já podemos usufruir da paz que excede todo o entendimento hoje, e não devemos nos inquietar por coisa alguma. Se estamos inquietos, devemos orar, lançar nossas inquietações diante de Deus, porque a instrução é: trabalhem diligentemente por viver tranquilamente. Amém, irmãos? Que maravilha, não é? Eu fico pensando, irmãos, a gente pega o nosso carro, a gente tem a polícia militar para cuidar dos crimes, investigadores,
Saímos com um senso de segurança das nossas casas, paramos aqui fora, entramos, assistimos um culto com as portas abertas, com as janelas abertas. Nós não nos preocupamos com nada, né? Eles viviam em outro ambiente, irmãos. Eles saíam a pé, andavam milhares de quilômetros, naquelas vias que os ladrões espreitavam para agredir, para espancar, para roubar, sem segurança, sem iluminação, diante de temporais e dificuldades. Será que a instrução deles não deveria ser uma e a nossa outra? Não, a palavra de Deus é a mesma para eles e para nós. Ó, se vocês saírem ali fora, não, essa rua mesmo, sem luz. Essa rua que vocês vão andar a cavalo. Essa rua que vocês estão diante de perigos de temporais, de ladrões, de salteadores. Vivam tranquilamente. Fiquem em paz. O Senhor está guardando vocês. E para nós, mudou a instrução? Não. A situação melhorou muito, mas a instrução é a mesma. Então por que se a situação melhorou tanto, nós andamos mais inquietos do que as pessoas do passado? O que tem nos levado à inquietude? Será que nós não elevamos o nível das nossas necessidades num ambiente, num patamar tão alto, que não há mais como supri-las por meios naturais? Por isso que nós estamos loucos atrás de dinheiro, de posses, de bens, para nós cobrir as coisas que os nossos olhos cobiçam. Qual é a instrução para nós? A instrução é: trabalhem diligentemente por viver uma vida tranquila. Orem por isso. E a tranquilidade não está nas questões exteriores. A tranquilidade está dentro do coração. Os irmãos entendem isso, irmão? A tranquilidade não está dependendo das circunstâncias. A tranquilidade está no coração. É independente do que aconteça externamente conosco. Está dentro do coração. É uma paz que só Deus pode dar. E que nós deixamos de usufruir quando os nossos olhos estão postos nessa terra e não nos céus. Que o Senhor nos ajude com essas coisas, irmãos. Então, um cristão é alguém que não vive inquieto. É alguém que vive tranquilo. É alguém que vive em paz. E eu só queria lembrar os irmãos como nós abrimos a reunião, irmãos. Essa semana o Senhor tem falado muito comigo nesse texto que nós lemos no começo de Atos, capítulo 2. Que experiência esses homens e mulheres tiveram com Deus? Que experiência da glória de Deus? Que experiência interior maravilhosa eles tiveram? Que está disponível para nós no Espírito Santo. Que fez com que eles se desprendessem de qualquer coisa dessa terra. Irmãos, eles não voltaram mais para casa. Eles eram de diversas nações e eles permaneceram em Jerusalém depois de que se converteram. Será que ninguém mais tinha casa lá em Roma? Naquelas nações que são descritas no capítulo 2, entre os pardos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Frígia, Panfilha, Egito. Eles ficaram em Jerusalém. Eles permaneceram ali. Qual foi o tamanho da experiência espiritual deles para fazer esquecer de tudo dessa terra e permanecer juntos? Porque é isso que diz o texto do capítulo 2, verso 44. Todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos. Tudo que eles tinham como se não fosse deles. Pensa, irmão.
como se pertencesse a todo mundo. Pode parecer uma utopia, uma loucura, mas que tamanho de experiência com Deus eles tiveram, para que tudo que eles tinham nessa terra valesse como nada, diante da presença de Deus, diante de estar junto com os irmãos em Cristo Jesus. E isso foi demonstrado na prática. Eles até mesmo vendiam suas propriedades e bens. Que tipo de experiência é essa, irmão? Depois, nesse mesmo livro, em Atos 4, 32, diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Diz que na sua Bíblia, essa frase: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Aí usa a palavra de Deus como um espelho para revelar qual é a nossa realidade no que concerne a isso. Como nós temos coisas, como somos dono de tantas coisas, né? Quantas coisas nós temos no nosso nome? Será que elas têm se tornado para nós as âncoras e vão nos deixar presos nessa terra? Amarrados nessa terra? Será que nós não estamos muitas vezes na nossa vida como aquele louco de Lucas capítulo 12, pensando, já arrecadei bastante, vou fazer celeiros maiores, não é? Para guardar as minhas colheitas. E o Senhor diz: louco, hoje pedirão a tua alma. O que tu tens preparado, para quem será? Irmão, é para os meus filhos. Talvez seja a desgraça dos teus filhos, a maldição que separará a tua família. Quem já tem provado esse tipo de experiência na sua família com a herança? A maioria das vezes é uma desgraça que destrói as famílias. Não é verdade, irmãos? Aonde estão os nossos olhos? O que nos falta para vivermos tranquilamente? Irmão, eu tenho uma minha lista é tão grande. Eu quero ter uma casa aqui, uma na praia, uma no campo. Eu quero ter mais não sei o quê. É nessas coisas que está a nossa tranquilidade? Eu quero gozar de boa saúde. Eu quero ter muitas coisas na vida. Olha, eu tenho muitas ambições. É mesmo? E quando nós abrimos o Salmo 73 e nos deparamos com Asaf, falando que ele tinha inveja dos ímpios, fala uma hora, ele diz: até que entrei no santuário, Senhor. Ele fala: quem tenho eu no céu, além de ti? E não há outra coisa que é na terra que eu prefira do que a ti. Esse é alguém que aprendeu a viver tranquilamente, que tem seu descanso em Cristo. E olha, irmãos, nós estamos na condição dos Tessalonicenses no que concerne a vinda do nosso Senhor, porque essa carta fala da vinda do Senhor. Aliás, todos os capítulos terminam com a menção da vinda do Senhor. E havia coisas que eles não entendiam sobre a vinda do Senhor. Por exemplo, o que acontecia com aqueles que morreram, como nós vamos ver a partir do verso 13. E o Senhor está próximo a voltar. O que faremos? Não é? Eu lembro, irmãos, e veja como nós podemos ser enganados por Satanás, pelo pecado, pelo mundo, por meio de uma verdade. E qual é a verdade? O Senhor voltará. E agora? Pode ser que muitos dos irmãos em Tessalônica começaram a se inquietar com respeito a isso. O Senhor voltará, e agora? Lembro que uma vez eu estava numa reunião e o irmão estava pregando uma verdade: o Senhor voltará. E ele falou: imagine que você estiver de noite em casa, e você ouvir um barulho no lado de fora da sua casa. Pode ser uma vaca, mas pode ser um filisteu, pode ser um inimigo de Deus. E começou o momento da perseguição de todos os filhos de Deus. E todos nós aqui vamos ser achados num piscar de olhos, pela localização do nosso celular. E vai encontrar o lugar exato que você está, com todas as coordenadas.
exatamente onde você se encontra. E eu lembro que ele estava pregando a verdade, é verdade, o Senhor voltará. Temos que estar atentos, vigilantes, foi o que o Senhor disse. Qual foi o resultado? O resultado foi que as pessoas foram enganadas e ficaram inquietas. Não viviam mais tranquilamente. Lembro que uma das pessoas que eu conheci tinha um mercado, a primeira coisa que ele fez foi botar à venda o mercado. E vendeu o mercado, que era uma boa fonte de renda para ele. Outros irmãos ficaram que nem loucos. Queriam vender suas casas, comprar uma chácara, ficar armazenando alimentos. Eles ficaram inquietos, para não dizer perturbados, no que diz respeito àquilo que ia acontecer no futuro. Qual é a instrução, irmãos? Sim, o Senhor vai voltar. O capítulo 1, verso 10, diz que nós devemos aguardar dos céus a Cristo. Esse é o anseio do nosso coração. O Espírito e a noiva dizem, vem, ora, vem, Senhor Jesus. E essa é uma verdade, e você pode inventar o que você quiser na sua agenda nos próximos anos. Deus tem o dia e a hora marcada e Ele voltará. E Ele virá dos céus com grande glória. Todo olho verá. Toda tribo chorará. Isso é uma verdade imutável. Mas essa verdade nos perturba, nos inquieta. Até isso, se nos inquietar, é um problema. E Paulo diz, vocês não devem ficar inquietos. Devem viver uma vida normal, tranquila. Vocês devem diligenciar por viver de maneira tranquila. E o que mais, irmãos? Cuidar do que é vosso, porque esse que é o problema. A pessoa se inquieta e a pessoa começa a atormentar os outros com a sua inquietação. E se intrometer na vida dos outros. Eu estou aguardando a vinda de Cristo, o que vocês estão fazendo? Vocês estão tudo louco? Vamos parar de trabalhar, vamos ficar só cantando. Você não está cuidando com isso? Toma cuidado, se o Senhor voltar hoje. Aconteceu isso bastante na história, irmão. Bastante na história. O Senhor está vindo, então eu não vou mais trabalhar, então eu não vou mais cuidar da minha família, então eu não vou mais ser um bom esposo, então eu vou abandonar os afazeres, eu vou abandonar os senhores, os meus patrões. Vou só esperar, ele está vindo. É rápido. Está vindo. Qual é a instrução do apóstolo? A instrução é, cuide da sua vida. É isso que está escrito aí? Na versão linguagem de hoje? Cuidar do que é vosso é, cuide da sua vida. Não seja intrometido. É uma grande lição, né, irmãos? Aqueles que andam inquietos são intrometidos e se envolvem na vida alheia, eles entram onde não foram chamados. Os irmãos percebem como um cristão sabe entrar e sabe sair de um lugar, ele é respeitoso, ele conhece como o proceder cristão é um proceder ético. Ele não é intrometido, ele não pergunta aquilo que não diz respeito a ele. O que diz o texto? Cuidado que é vosso. Essa é a lição de Deus. Não seja inquieto. Não seja intrometido. O que mais? Vá trabalhar. E esse é um problema. A pessoa pode dizer assim, Jesus está voltando. Para que trabalhar? Não é assim? E veja que o problema avançou adiante, porque em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, Paulo diz que havia uma instrução da parte dele para eles quando estava com eles. Ele diz, porque quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto. Se alguém não trabalhe, que, irmãos? Se alguém não trabalha, ele não está trabalhando, irmão. Nós temos que socorrer. Ele não está trabalhando, irmão.
Quem não trabalhe, que está preguiçoso, ocioso, que é um vadio, que não coma, a Bíblia diz. Pois, de fato, estamos informados que há entre vós pessoas que andam o quê? De maneira desordenada, não trabalhando. E fazem o quê? Veja como voltou, né? O que eles fazem? Se intrometem na vida dos outros. Quem está ocupado trabalhando não tem tempo para se intrometer na vida dos outros. Ele está trabalhando, cuidando do que é dele, nesse sentido. E se eu estou trabalhando, não tenho tempo para me envolver em me intrometer nas coisas do João, nas coisas do Isa. Estou trabalhando. E, aliás, irmãos, a Bíblia sempre diz que Deus visitou pessoas que estavam trabalhando. Pessoas que estavam se ocupando. Pessoas que estavam envolvidas. Mas como equilibrar tudo isso? Bom, a Bíblia é bem clara em como equilibrar tudo isso. De que maneira podemos estar tranquilos, não sermos intrometidos e nem ociosos? É simples. É só colocarmos as coisas no seu devido lugar. Para que serve o nosso trabalho? Para que serve os nossos relacionamentos? Para que serve, irmãos? Ah, irmão, tem dito no mundo hoje que você tem que ter um networking, não é? Qual é o propósito por trás do seu e do meu networking? Qual deveria ser e qual genuinamente é? É formar uma rede de relacionamentos que possam se ajudar entre si para que todos cresçam e ganhem dinheiro? Que propósito desgraçado que nós estamos envolvidos, irmão. Que propósito terrível nós estamos envolvidos. Não é evangelizar, não é ganhar as pessoas para o Senhor, não é buscar matéria-prima para a casa de Deus. Ah, não é fazer o network. É mesmo, irmão. Nós estamos nesse patamar rasteiro, cheio de sujeira ainda. Se Cristo nos resgatou para vivermos uma vida para a glória de Deus, nós estamos nessa condição ainda. De estar se relacionando com pessoas por interesses que não sejam os interesses de Cristo. O equilíbrio está onde, irmãos? O equilíbrio está... E onde virá a paz? Ah, virá a paz daquilo que está escrito, irmãos. Deus estando no primeiro lugar das nossas vidas, em absoluto. E todos o resto das nossas relações sendo subservientes ao seu propósito eterno. Que bom que o Lucas pode um dia vir a casar-se. Esse é o propósito da sua vida, irmão? É um propósito rasteiro, irmão. Muito baixo, muito superficial, do mundo, se não está ligado ao propósito de Deus. Se não é subserviente ao propósito de Deus. O seu trabalho é relacionar-se com pessoas para promover alguma coisa para você, para benefício seu, e nada para o Senhor. Os cristãos estão nessa terra exclusivamente com a missão de angariar madeira para a casa de Deus, para edificação da casa de Deus, e todo o restante tem que ser subserviente a esse propósito. Assim nós vamos viver uma vida tranquila. Estamos ocupados com a obra de Deus, estamos ocupados com o reino de Deus, Deus se ocupará de sustentar-nos. E será através do nosso trabalho, será colocando pessoas no nosso caminho, porque Ele conhece que os nossos corações estão envolvidos com o evangelizar os perdidos, com a edificação da casa de Deus. Deus cuidará. Mas agora, se nós, como filhos de Deus, irmãos, estamos pensando nessas ambições dessa terra, irmão, Deus precisa e tem feito, muitos de nós, ontem nós conversávamos sobre isso, Deus precisa e tem feito
precisa disciplinar-nos e está nos disciplinando. Ele tem feito. Porque ele diz que ele faria isso com todos os seus filhos. E para o nosso benefício, para fazer com que cada um de nós seja participante da sua santidade. Ele está nos ensinando. Hoje nós estamos aprendendo com Deus, irmãos. O que devemos fazer? Devemos ser diligentes. Devemos ser tranquilos, sem inquietações. Devemos verdadeiramente não ser intrometidos e trabalhar. E o texto diz no verso 11 que isso deveria ser feito para que houvesse o que, irmãos? Testemunho para com os de fora. E suprimento das suas necessidades. Mas a pergunta é, aonde está o propósito na nossa vida? Irmãos, percebem que quando nós estamos ensinados por Deus, nós estamos envolvidos com as coisas de Deus? Envolvidos com as coisas de Deus é deixar tudo que nós fazemos e ir para a África e fazer missão, não é? Sustentado pelas ofertas dos outros, não é não. É viver uma vida sem inquietudes, cuidar da própria vida, cuidar da família, cuidar de sustentar os filhos, trabalhar com as próprias mãos, para que o mundo veja que nós somos pessoas decentes, somos pessoas trabalhadoras, honradas, que cumprimos os nossos compromissos, mas tudo isso é em subserviência ao propósito de Deus em Cristo Jesus. E Deus nos sustenta, irmãos. Deus nos sustenta, pode ser que sustente muitas vezes de forma miraculosa, mas a grande maioria das vezes é que Ele é a causa não causada de todas as coisas. Ele é o agente primário de todas as coisas. Você que está trabalhando, mas quem te deu vida, respiração e tudo mais? Quem que fez com que o sangue circulasse nas suas veias? Foi você? É você que está se sustentando? Todos os seres humanos são contingentes. Só Deus é autossuficiente. Se você tem capacidade para trabalhar com as suas mãos, é porque Deus lhe deu vida. E com ingratidão, nós usufruímos das coisas que Deus nos deu para as cobiças do nosso próprio coração, ao invés de sermos servos e servas de Deus. Mas a vida vai se acabando. Não é verdade? Muitos de nós já passamos dos 60, outros dos 40. A vida vai se acabando. A vida vai indo embora. E com ela as oportunidades. E quem não sabe quanto tempo tem pouco tempo. Nós temos pouco tempo a partir de hoje para viver de forma digna diante dos homens, para dar testemunho de Deus. Deus cuidará das nossas coisas. Deus cuidará, irmãos. E nós vamos perceber quantas coisas sairão da nossa lista de necessidades quando estivermos tranquilamente diante de Deus. Nós vamos diferenciar as coisas que verdadeiramente necessitamos e que são somente cobiças, desejos desenfreados no nosso coração, porque colocamos os nossos olhos onde não devíamos, porque colocamos os nossos ouvidos onde não devíamos, porque nos espelhamos em pessoas deste mundo e porque nós cobiçamos as mesmas coisas que eles cobiçam, ao invés de nos achegarmos a Cristo. E domingo nós chegamos na reunião e cantamos: chegando-vos a Ele, a pedra que vive. Segunda-feira nós chegamos a qualquer coisa, menos a Ele. E a realidade do nosso coração é uma inquietação sem fim. E é uma coisa hoje natural do mundo. É difícil você encontrar alguém que não necessita de remédios para dormir durante a noite. As palavras do salmista estão longe. E eu não estou falando que existam pessoas, todos não precisam de remédio. Tem pessoas que precisam do remédio e do médico. Mas onde está como o salmista no Salmo 8? Em paz me deito
e logo pego no sono, porque o Senhor me faz descansar em segurança. Senhor, tu me cercas, Salmo 139, por detrás, por diante, sobre mim tu põe a tua mão, tu cuida da minha vida, Senhor. Até os cabelos da minha cabeça são numerados. Não cai um pardal do céu sem que o Senhor esteja acompanhando. Onde está o nosso descanso, irmão, a nossa tranquilidade em Deus? Na vida e na morte, a tranquilidade em Deus. Ninguém que está aqui sentado ficará para a semente. Nós pudéssemos fazer uma time-lapse dessa reunião e fosse mudando de domingo a domingo, os cabelos iam começar a branquear, os enterros iam começar a aparecer, e as pessoas iam começar a crescer, os pequenos começar a crescer, se desenvolver, casar e morrer. Essa é a naturalidade da vida. A única esperança está em Deus. A única, não existe duas esperanças. A única esperança na vida e na morte está em Deus. É a única esperança. Então que o Senhor, como nos ensina a amar, irmãos, nos ensine o cuidado dele. Nos ensine como nós devemos ser tranquilos, viver uma vida em paz no coração. Como nós devemos ser pessoas eticamente adequadas, tendo uma postura genuína de quem é um filho e uma filha de Deus, não intrometidos e trabalhadores. Como nós devemos colocar nossa vida em subserviência aos propósitos eternos de Deus, senão nós somos como inúteis nessa terra. Nós somos como aquela videira que ocupava a terra inutilmente, porque não dava fruto. E o Senhor intercedeu por aquela videira. Ele disse, espera um pouco mais. É essa longanimidade de Deus para conosco. Espera um pouco mais para o Marcelo, ele ainda vai dar fruto. E houve aquele tempo de espera, né? Espera 3 anos. O Senhor está esperando ainda. Nós estamos perdendo a nossa vida e o Senhor está esperando, irmão. Onde é que nós vamos notar que nós devemos acordar de manhã e no primeiro fôlego da nossa vida, vir ao coração e à mente que é mais um dia, eis o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Nessa manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram. Elas são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Se não fosse ele, há muito teríamos sido destruídos. Nós vamos lembrar e agradecer ao Senhor. Senhor, eu quero viver uma vida para a tua glória. Não faz sentido, Senhor, eu estar trabalhando, se esse meu trabalho não estar em subserviência ao teu propósito. Eu não quero ser uma planta inútil sobre essa terra, Senhor. Não quero, Senhor. Eu quero ver o Senhor frutificar através da minha vida, Senhor. Eu quero que as pessoas vejam a tua luz. Eu sei que o Senhor me sustenta, Senhor. O Senhor tem sido o meu amparo, o meu abrigo. O Senhor nunca falhou. De geração em geração, sobre aqueles que o temem, Ele é Deus fiel. Ele é um Deus que não falha. Ele é um Deus confiável, digno de toda confiança. Todos nós aqui, irmãos, podemos falhar uns com os outros. O Senhor é um Deus que não falha. O Senhor é um Deus que não dorme. O Senhor é um Deus que cuida do seu povo. Por que nós, ao invés de nos envolvermos com Ele, estamos nessa busca incessante por tantas outras coisas? Qual é o conselho que você daria para um amigo? Para alguém que fez aniversário ontem, como a Helena? Seria, comece a viver a sua vida para Cristo. Comece a colocar Cristo em primeiro lugar. Comece a ocupar todas as outras coisas
colocar todas as outras coisas no segundo lugar da lista. Sejam elas as coisas mais preciosas do seu coração. Se elas estão no primeiro lugar, estão no lugar errado. Seja sua esposa, seus filhos, seja o que for, seja seu rendimento, seja seus bens, seja o seu trabalho. Se está no primeiro lugar, está no lugar errado. Se tornou uma maldição na sua vida. Se tornou o seu ídolo. Mas e daí se eu largar a mão? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O Deus que sustenta todas as coisas de eternidade a eternidade estará ocupado. E Ele não falha. Ele não tarda. Ele não erra. Nele não há nem mudança, nem sombra de variação. E aí nós vamos poder respirar até encher os pulmões e ver, obrigado, Senhor. Hoje eu descanso em paz. Em paz eu me deito, em paz eu pego no sono. Tu tens me feito repousar em lugar seguro. Agora, irmãos, pense na realidade disso para um israelita de 4.000 anos atrás, que não tinha muro, cerca elétrica, que morava numa tenda, no meio do deserto, cercado por toda espécie de inimigos que buscavam destruí-los. Como estaria cada um de nós aqui no dia de hoje, se nós estivéssemos na condição deles? Será que nós poderíamos falar como salmista, em paz eu me deito? Meu Deus, irmão, mas o que eu vou fazer? Se eu dormir, eles vão me matar, não é? Eles vão invadir minha tenda durante a noite, vão matar minha esposa. A Bíblia não diz que eu tenho que cuidar da minha esposa? A Bíblia não diz que eu tenho que cuidar dos meus filhos? Quem é que cuida da nossa esposa, dos nossos filhos, irmão? Você acha que você é capaz de cuidar dos seus filhos? Você acha que é capaz de zelar pela sua esposa fora de Cristo? Leia o Salmo 127. É vão o trabalho das nossas mãos. Não adianta vigiar a cidade se o Senhor não guardar. Não adianta tentar edificar a casa se o Senhor não edificar. Não adianta tentar edificar cidades se o Senhor não edificar. Em vão é acordar de madrugada. Em vão é como comer o pão de dores. Aqueles que descansam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, pelo Senhor renovarão as suas forças. Voarão nas asas como de águias. Andarão e não se fatigarão. Estarão protegidos à sombra do Onipotente. Poderão viver tranquilamente, cuidar das coisas comuns da vida, trabalhar com as próprias mãos, tudo isso em subserviência ao propósito de Deus, e assim vão dar testemunho para com os de fora, e não vão ter necessidade de nada. E quanto mais nós buscamos as coisas dessa terra, mais falta nós temos, mais angústias nós temos, mais necessidades nós temos, mais dificuldades nós temos. É assim ou eu estou inventando, irmãos? Não é mais fácil nós nos submetermos à voz do Espírito de Deus, irmãos? Senhor, até hoje, eu fui rebelde. Até hoje eu agarrei todas as coisas nas minhas mãos. Até hoje eu tentei resolver todas as coisas pelas minhas próprias forças. Eis aqui todas as coisas da minha vida. Eu coloco tudo diante das tuas mãos. Eu quero que tu seja o dono delas como de fato tu és, Senhor. Como diz o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo o que existe é dele. Não tem 1 centímetro quadrado no universo que não seja de Cristo. E Cristo não diga assim, é meu. Por direito é meu. Então, Senhor, não quero mais ser usurpador das tuas coisas. Porque a tua palavra diz que são tuas.
O ar que eu respiro é teu, Senhor. A atmosfera que nos mantém vivos é tua, pela palavra do teu poder tem sido sustentada. Me perdoa, Senhor, do meu orgulho, da minha prepotência, da minha arrogância, de pensar que eu posso resolver as coisas por mim mesmo. E me ajuda, Senhor. Transforma o meu coração, Senhor. Desperta o meu espírito, Senhor. Toca com o teu espírito no mais profundo. Você não acredita, irmão? Peça para Deus. Faça como aquele homem que disse ao Senhor: Senhor, eu creio, me ajuda na minha pequena fé. Peça para o Senhor. Às vezes nós estamos tão endurecidos, irmãos. Tanto tempo já se passou, as coisas de Deus são tão comuns, não é? Nós lidamos com as coisas de maneira automática, natural, perdemos de vista a realidade das coisas. Peça para o Senhor, irmão. Peça para o Senhor. Peça para o Senhor avivar o seu coração. Peça para o Senhor tocar no profundo do seu ser. Restaurar da vida. Ele é o Deus da vida. As palavras dele são as palavras de vida. O Senhor nos ajude. Pai, damos graças a Ti pela Tua palavra. Sabemos que ela não volta vazia. Sabemos que ela prospera naquilo que ela foi enviada. Senhor, que maravilhoso é saber que, Senhor, nenhuma palavra da Tua boca retornará sem ser efetiva, Senhor, sem produzir resultados. Que maravilhoso é ter o Senhor como nosso Deus e Senhor. Ver o Teu cuidado com as nossas vidas. Ver a Tua proteção. Ver a Tua disciplina, Senhor. Ver a Tua guarda. O Senhor não nos quer condenados com o mundo. Senhor, abre os nossos olhos. Ensina-nos a amar, Senhor. Ensina-nos a viver de maneira tranquila, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a sermos pessoas adequadas, eticamente falando, Senhor. Não sejamos intrometidos. Ensina-nos, Senhor, a sermos trabalhadores, não andarmos ociosos. Ajuda-nos, Senhor, a dar bom testemunho, a colocar todas as coisas debaixo do Teu propósito eterno. Por Tua pura graça e misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a despertar de manhã a manhã. E ver, Senhor, que as Tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos de maneira clara, objetivos, Senhor, naquilo que concerne ao Teu propósito. Não pessoas de palavras, não pessoas, Senhor, fingidas, mas pessoas de fato cristãs, genuínas, que estão pensando no testemunho do Senhor, estão pensando no ganhar almas para Cristo, estão pensando no bem-estar do Teu povo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a meditar na Tua palavra, a buscar em oração. Ajuda-nos a ter comunhão com os nossos irmãos. Ajuda-nos a estarmos juntos. Livra-nos, Senhor, dos falsos obreiros, dos falsos irmãos. Senhor, nós sabemos quanto o Senhor tem de gente nessa cidade, Senhor. Ajuda-nos a ver de quem somos membros. E ajuda-nos, Senhor, a verdadeiramente valorizar a Tua palavra, valorizar, Senhor, a comunhão, valorizar o serviço aos santos, na Tua dependência, Senhor, de maneira humilde, Senhor, ajudando uns aos outros, crescendo no temor do Senhor. Livra-nos, Senhor, de sermos irreverentes, livra-nos de sermos traidores, Senhor. Livra-nos de sermos orgulhosos e ajuda-nos, Senhor. Nós oramos no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém.